A gente vai ficar de olho nessa questão da economia, mas também de olho na questão da saúde pública, que chama atenção principalmente quanto à dengue. A gente vai falar sobre os casos de dengue que voltaram a preocupar autoridades nas últimas semanas. 6 estados registrando esse aumento de diagnóstico da doença. No interior de São Paulo, como você viu na reportagem anterior, ao menos 4 cidades entraram em situação de emergência por causa da dengue. E a gente conversa agora, então, com Alexandre Naime, professor e médico infectologista. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Lene. Muito boa noite a todo mundo que está ligado na Band News. Doutor, o que é que justifica esse aumento tão grande dos números de casos? 2025, infelizmente, Lene, vai ficar marcado como um ano de uma explosão de casos. Haja visto que em 2024 a gente já teve um ano trágico, um ano com quase 6 mil óbitos, que bateu todos os recordes de mortes pela dengue na série histórica, desde que a doença se instalou no Brasil na década de 80. E esse ano, uma tempestade perfeita para a disseminação do mosquito Aedes aegypti, com o aquecimento global que está acontecendo, as médias de temperatura cada vez maiores, existe uma expansão do território desse mosquito, juntamente com o aumento da pluviosidade, maior regime de chuvas. Então, por exemplo, estados que há 10 anos atrás não registravam grandes problemas com dengue, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2024 tivemos grandes epidemias, isso provavelmente vai se repetir em 2025. E além de tudo isso, além das questões climáticas, além das chuvas, temos a circulação de um novo sorotipo aqui na região sudeste e sul, que é o sorotipo 3. Já há vários casos, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto também em Minas Gerais e no Paraná. E a gente sabe que na dengue, quando nós temos um episódio, por exemplo, pelo sorotipo 2, a gente fica imune somente contra esse sorotipo. E numa nova reinfecção, por exemplo, pelo 3, essa nova infecção pode ser inclusive mais grave. Então, tudo indica que 2025, infelizmente, vai ser um ano tão ruim, ou até mesmo pior que 2024, sendo que, infelizmente, ano passado já foi um ano bastante trágico em relação à dengue no Brasil. Infelizmente. Agora, doutor, você falou do tipo, Tipo 3, por exemplo. Quais outros tipos de dengue? Quais são os principais sintomas que a gente possa diferenciar, quem sabe, um tipo do outro? E ainda queria te pedir também sobre a explicação de não mais utilizar o nome dengue hemorrágica, Qual é a indicação médica aí para a gente esclarecer bem a população? Bom, nós temos 4 sorotipos do vírus da dengue, são denominados no 2, 3, 4. Do ponto de vista clínico, eles não se diferenciam. Todos os 4 serotipos dão os mesmos sintomas, que são principalmente febre alta, súbita, dor no corpo e principalmente dor de cabeça. Pode apresentar também manchas avermelhadas na pele. Em casos mais graves, o indivíduo perde bastante líquido, fica, como a gente costuma dizer no jargão médico, num estado de choque, uma pressão muito baixa. Então, se o indivíduo tiver distúrbios, por exemplo, como desmaios, como perda da consciência, dor abdominal, deve procurar imediatamente atendimento médico. Na verdade, todo caso suspeito de dengue deve ser atendido, mas principalmente esses que são os sinais de alerta, porque na identificação inicial, logo nos primeiros dias da dengue, a assertividade do segmento clínico do tratamento, que é principalmente hidratação oral, na maioria dos casos, em alguns casos hidratação endovenosa, a gente consegue reverter o quadro. Então, aos primeiros sinais e sintomas da dengue, procurar imediatamente o serviço médico e, se tiver esses sinais de alerta que eu citei, então com maior urgência. Em relação a não se usar mais o termo dengue hemorrágica, é porque não necessariamente a dengue grave, aquela que leva à morte, se tem fenômenos de sangramento. Então, isso que eu citei do choque hipovolêmico, que é a perda de líquido no terceiro espaço, o vírus da dengue faz isso, a pressão cai de forma bastante abrupta, o indivíduo perde, então, a força de circulação do sangue nas artérias, isso não necessariamente é acometido concorrentemente com sintomas hemorrágicos, como sangramento de nariz, boca, olhos, que pode acontecer, que também é sinal de gravidade, mas que não é absolutamente necessário. Então, você pode ter uma dengue grave sem sangramento, mas se o sangramento estiver presente, sempre também é considerado dengue grave.
Uhum. E como evitar que o quadro, né, da doença leve a óbito, doutor? Existem medidas que a gente pode mitigar, não só os sintomas, mas também as sequelas e esse risco de vida? O principal recado, Lene, é procurar atendimento médico o mais precoce possível na suspeita de dengue. Então, quando um atendimento de dengue é feito logo nos primeiros dias, no primeiro e no segundo dia, com assertividade, se calculando o volume de hidratação necessário por dia a depender do estágio da dengue, né? Além dos 4 serotipos que eu falei, que isso tem a ver com o vírus, nós classificamos o paciente com dengue também em quatro fases: A, B, C e D. A é um caso leve, B é um caso leve, jamais um paciente que já tem algumas comorbidades, que já tem alguns pontos de alerta, seja é um caso com aqueles sinais que chamam mais atenção para a gravidade, onde precisa ficar internado em enfermaria, e D já é um quadro crítico, um quadro que precisa ir para a UTI. Então, por isso que é tão importante que nos primeiros sinais suspeitos de dengue se procure atendimento, para que se faça uma classificação e também que se faça diagnósticos diferenciais. A dengue tem várias doenças que são muito parecidas, principalmente nessa época do ano. Vou lembrar da leptospirose, que também dá febre alta, dor no corpo, bastante, pode dar vermelhidão, bastante parecido com a dengue, ou uma doença que a gente tem bastante aqui no estado de São Paulo, que é a febre maculosa brasileira, que é transmitida pelo carrapato, mesmos sintomas, chikungunya. Então, procurar atendimento médico nos primeiros sinais suspeitos de dengue é essencial, não só para se verificar a gravidade do quadro da dengue, se for dengue, né, e também começar o tratamento correto, mas também para se observar diagnósticos diferenciais. Agora, doutor, quando a gente fala de públicos, né? A gente tem um público de idosos, crianças e gestantes, por exemplo. Existe diferença de condução de tratamento de atendimento médico a depender do público? Sim, como eu falei para você, quando a gente classifica aqueles casos, né, de dengue leve A e B, quando um paciente já tem, por exemplo, mais de 60, 70, 65 anos, algumas comorbidades, ou quando é criança, ele já é classificado como B, porque necessita de mais atenção. Os extremos de idade, Lene, são mais frágeis, são mais suscetíveis, mais vulneráveis à gravidade da dengue. Então, eles precisam ser manejados de forma mais estrita, de forma mais contínua, com uma hidratação mais vigorosa, com retornos mais frequentes e muitas vezes com hidratação endovenosa, ainda que não seja numa internação prolongada. Muitas vezes a gente deixa o paciente com uma sala de observação recebendo soro durante algumas horas e depois vai para casa. Isso se faz principalmente nessas populações mais extremas de idade ou que têm comorbidade. Doutor, quando a gente fala de automedicação, quais são os riscos? Existe uma tendência realmente da pessoa não sabe, está sentindo um sintoma que não identifica realmente como dengue, acaba tomando algum tipo de medicamento que pode arriscar? Quais são as suas análises e também orientações? A automedicação, ela deve ser sempre combatida, principalmente na dengue, porque já é de domínio público, que algumas medicações pioram o quadro clínico da dengue, principalmente o ácido acetil salicílico, a aspirina, que é um antiagregante plaquetário, ela evita, ela inibe a coagulação do sangue, isso pode ser bastante prejudicial numa doença como a dengue, que pode ter fenômenos hemorrágicos. Então, o ácido acetilsalicílico, a S-aspirina, não deve ser utilizado de forma nenhuma como automedicação. E também os anti-inflamatórios não esteroides, como nimesulida, cetoprofeno, diclofenaco, porque essas medicações também podem aumentar a chance de sangramento, principalmente no estômago, fazendo úlceras em pacientes que têm mais chance de sangramento durante o quadro de dengue. Então, a medida correta a se fazer na suspeita de dengue, que, repito, acho que é importante a gente bater nessa tecla. Começa com febre alta, dor importante no corpo, nos músculos, mas também nas articulações, dor de cabeça, pode aparecer vermelhidão na pele. Esse é o quadro suspeito de dengue. Procurar imediatamente atendimento médico para que seja feita a classificação, primeiro o diagnóstico para ver se é dengue ou outra doença e depois a classificação de gravidade. Uhum. Doutor, só para finalizar, sobre a vacinação, qual o seu olhar a respeito da imunização contra a dengue aqui no país? A que pé anda? Como é que a gente tem a resposta também de imunização dos brasileiros? Infelizmente, Lene, a vacinação contra a dengue está a passo de tartaruga, por dois motivos.
Primeiro, porque é uma vacina que foi aprovada há pouco mais de um ano e o laboratório fabricante, a Takeda, é uma vacina que é feita em 2 doses, não tem um quantitativo suficiente para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde comprou todo o estoque disponível para 2024 e agora para 2025, mas ainda é insuficiente para gerar uma proteção na maioria da população brasileira. Mas se fosse só esse o problema, seria um menor. A questão é que, para a faixa etária que ela foi liberada, principalmente de 10 a 14 anos, existe um baixo índice de adesão. Os pais não estão levando os filhos para vacinar. Isso é completamente incompreensível. A partir do momento que você tem uma vacina que reduz em 90% a chance de hospitalização e óbito, como você mesmo lembrou, as crianças são uma população mais de risco para a evolução para formas graves, seria se imaginar que os pais procurassem correndo, né, para ter essa vacina gratuita pelo SUS, mas infelizmente não é isso que acontece. Lembrando que a vacina da Takeda, a vacina contra a dengue, também está disponível no setor privado. As pessoas podem procurar clínicas privadas, obviamente pagando a vacina, né? Mas veja que no SUS, na população pediátrica, onde ela foi disponibilizada, infelizmente não existe uma adesão alta a essa medida de proteção que é extremamente eficaz. Uma pena. Vamos torcer para que esse número reverta e para que a conscientização também leve a esse processo de imunização e evite a doença, né? Doutor Alexandre Naime, muito obrigada por suas contribuições aqui no Segunda Edição. Ótima semana e até a próxima. Muito obrigado, muito bom te ver de novo, Lene, até a próxima. Bom te ver, doutor. Muito obrigada.